a paciente engorda por usar o DIU? Não existe como engordar. As pessoas engordam porque comem, as pessoas engordam porque não fazem exercício, as pessoas engordam porque envelhecem. Envelhecer é um fator que altera essa taxa metabólica. A maior causa de engordar é disglicemia. Então, toda vez que eu como algo que libera grandes picos de insulina, eu engordo. Quando que é bom engravidar, né? É bom engravidar aos 20, 17 anos. Você cheira a cueca, passa embaixo do varal, você engravida. Por quê? Porque a pessoa é muito fértil. Aos 25 ainda é fértil. Até os 30 a fertilidade é bem adequada. Dos 30 aos 35 cai. Então, se eu tomo. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no mais um Criotalk. Vocês me conhecem, meu nome é Nelson, sou hematologista aqui da Criogênesis. Ao meu lado está meu sócio, parceiro, teimoso em ser meu parceiro há décadas já, o Luiz César, que é anestesista. Embora seja anestesista, eu acho que ele é mais hematologista hoje do que anestesista, né? E continuando na nossa trilha sobre informar bem, nós trouxemos uma colega violenta na área de ginecologia endócrina. Ela é extremamente importante na comunidade em que ela vive, não só na comunidade, né, médica, mas também os seguidores dela são provas disso, né? Ela tem por anos trabalhado com informação via internet e de boa qualidade. Ou seja, ela tem vários seguidores levando uma informação ética, o que é difícil, né? Você falar coisa exagerada chama muita gente, mas não é o adequado, né? Eu vou ter que ler aqui um pouquinho, porque o currículo é grande. O nome dela é a doutora Loreta Canivilo Salas de Souza Moraes, tá? Ela vai contar a história dela. E, como eu falei, ela é ginecologista obstetra, mas ela tem uma atuação muito forte. E talvez por isso que ela esteja aqui, talvez ela vá reforçar muito esse ponto, é que é a parte endócrina da mulher, que é uma coisa extremamente difícil, trazem problemas comuns na sociedade. Ou seja, a saúde hormonal da mulher, ou seja, a menopausa, a questão da reprodução, a questão da idade que vem com o passar dos anos, ela fala sobre tudo isso e com qualidade. Tá? Eu vou passar para frente, eu vou passar para o meu colega terminar dessa apresentação, porque o importante é o que ela vai falar, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, e eles me cobram. Passem isso para os amigos, parentes, inimigos também. Siga a gente, tá? Tem muito assunto. Não é só na área da saúde, né? Vocês podem ver. Vai lá, parceiro. Loreta, boa tarde. Oi, boa tarde. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a sua presença. Obrigado mesmo por você ter vindo. Mas gostaríamos de passar direto ao assunto. Gostaria que, como a gente faz habitualmente, que você falasse um pouco de como você chegou até aqui, não é? Sua formação. Eu primeiro vou agradecer e elogiar a iniciativa, porque eu acho muito importante hoje quem tem condição de tempo, conhecimento e espaço de pegar essa verba e investir no conhecimento dos outros, porque o que vocês fazem aqui não é se autopromover, é promover conhecimento. E isso a gente tem que lutar muito, porque a maioria das pessoas está na internet hoje em dia para se promover. A busca em disseminar conhecimento, eu acho que ela está meio perdida. Então é uma honra estar aqui, aceitar esse convite, acho que é mais que obrigatório para a gente disseminar juntos. Eu sou ginecologista, né, eu tenho 32 anos de formada, eu me formei em ginecologia, dei muita sorte, porque quando eu comecei na minha residência médica, eu tive um convívio com pessoas de uma grande parte em endocrinologia. Então, doutora Angela Maggio, doutor Vicente Bagnoli, que são pessoas lá do HC muito conhecidas pelo grande conhecimento endocrinológico, que naquela época não era tão valorizado. A maioria das residências visava muito a obstetrícia e esquecia dessa parte. Fiz videolaparoscopia, fiz residência, prestei todos os títulos que tinha que prestar, e depois disso eu fui para pós-graduação. Aí eu fiz 1 milhão de pós-graduações, né? Fiz reprodução humana, que eu acho que é o que mais me deu conhecimento na parte de endócrino. Fiz 3 pós-graduações de endócrino, fiz no Einstein, fiz uma de, já nem lembro mais, acho que era ginecologia e estado da arte. E fui fazendo todo esse conhecimento até o final do mestrado.
E acabei dando sorte nesse meu caminhar de encontrar pessoas que tinham o ego muito baixo e eram muito mais preocupadas em disseminar conhecimento. Então, a gente montou um ambulatório de endócrino, que já existia na faculdade, mas do qual eu faço parte, da, da pós-graduação. Na parte de implantes, que é uma coisa onde as pessoas ganham muita má fama por mau uso e acabam explorando de forma inadequada esse caminho. Mas a trajetória feminina ela é muito dolorosa, porque a gente não é igual ao homem, né? O homem tem um crescimento, um tempo de platô muito grande e uma perda hormonal de 1% ao ano. Vocês têm muita sorte, porque Deus é homem, eu já tenho certeza disso. A mulher não, a mulher começa, então ela começa a menstruar, e muitas de nós têm cólicas nesse período. Tem um período de vida fértil muito curto, e logo depois disso vem a decadência rápida, né? Então, apesar de hoje em dia a maioria das mulheres esteticamente estarem muito bem, por dentro eu garanto que a luta é muito grande ainda. Como todas essas suas especialidades se conectam ao universo feminino? É porque, assim, por ser ginecologista, você já atende mulheres, e você atende a mulher desde o começo da puberdade até a senectude dessas mulheres. E fazer ginecoendócrino acabou me dando um valor muito grande na avaliação de tudo, porque a mulher menstrua, a mulher tem cólica, a mulher tem endometriose, adenomiose, miomatose, uma série de doenças. E a parte de endócrino, que eu fico com os meninos da endócrino, eles são endocrinologistas e eu sou gineco, eu acabei aprendendo muita coisa com eles, de cortisol, de adrenal, de diabetes. Então, hoje em dia, eu sou de um tempo, vocês também são desse tempo, que o médico era o médico da mulher. Não tinha assim, eu faço só isso, eu faço só aquilo. Então, deu uma plenitude de conhecimento, ninguém sabe tudo, mas uma capacidade de uma visão muito grande sobre o corpo feminino, né? Não é só tratar corrimento, não é só tratar menstruação dolorosa, não é só operar. O corpo humano ele tem uma engrenagem hormonal muito grande e a mulher é complexa. O homem tem 2, 3 engrenagens, produz testo todo dia igual, né? Não acontece nada, o máximo que acontece quando envelhece vem um pouco de barriga, mas o resto nada. A mulher, o que que acontece com a mulher? A mulher, coitada, a gente menstrua, para de menstruar, a vagina resseca, a pele resseca, o humor piora. Essa alteração hormonal que acompanha a mulher é de enlouquecer. Só quem viveu, só quem entrou na menopausa é que entende. Tipo, o médico, mesmo que ele seja homem, entenda, é só passando a desgraça que é nesse caminhar, e olha que a minha desgraça foi pequena frente à de muita gente, é muito ruim. Então, ó, vocês que são novas, aproveitem. Nesse contexto, eu entendo que o DIU teve uma importância muito grande. Para a mulher, Sim. quando assim, as pessoas fazem sexo há muito tempo. As pessoas no começo do século, quando descobriram o Brasil, por exemplo, tinha as igrejas onde se fazia sexo, nas igrejas, né? Tem um texto muito bonito de uma historiadora que ela falava disso. Então, a igreja era um lugar onde as pessoas se encontravam, era escuro e as pessoas transavam ali, né? Na igreja. Eu sei que é meio chocante, mas isso é para falar que a sexualidade faz parte da vida humana há muito tempo e o prazer que isso gera é importante. Mas o grande problema é assim: o homem pode fazer sexo, ele pode transar, ele não vai engravidar, ele não carrega nenhum peso. A mulher começa a carregar esse peso a partir do dia que ela menstrua. Então, ela não pode transar com quem ela quiser, porque você pode engravidar. Engravidar é uma vida, muda a sua vida também, e o homem pode não querer casar com você. Então, tinham os abortamentos, né? As mulheres faziam o aborto de forma inadequada e aí morria muita gente. Então, você vê muito isso. Se você assiste esses filmes antigos, a mulher engravidava, era uma desgraça. E quando começou o DIU, quando começou o anticoncepcional, essas formas de anticoncepção deram para a mulher uma liberdade que ela merece ter, né? Hoje em dia, mesmo com toda a conduta hiperfeminista, em alguns momentos, de contra o patriarcado existe, né? O mundo é muito masculino, os homens são muito beneficiados. Então, para a mulher, isso foi muito importante. O DIU mudou uma capacidade de escolher. Eu escolho, quero engravidar ou não quero engravidar. E agora, trazendo para os dias de hoje, o uso do DIU, a paciente engorda
por usar o DIU? Tem três tipos de DIU, vou dizer, né? Tem o DIU de cobre convencional, que é um dispositivo intrauterino que você coloca dentro do útero e que muita gente fala que é abortivo, o que não é verdade. Porque uma vez que o homem ejacula, deposita o esperma na vagina da mulher, esse esperma tem que passar pelo orifício do colo, subir pelo útero, chegar à tuba para encontrar o óvulo, né? A fecundação, ela é feita na tuba uterina ou nas trompas, como as pessoas falam. Quando eu coloco um dispositivo uterino de cobre dentro do endométrio, eu deixo o endométrio, que é o tecido que menstrua, desfavorável à subida do espermatozoide. Então, não existe como engordar. As pessoas engordam porque comem, as pessoas engordam porque não fazem exercício, as pessoas engordam porque envelhecem. Envelhecer é um fator que altera essa taxa metabólica. E tem um DIU que é um endoceptivo que libera levonorgestrel, ou numa dose maior ou numa dose menor, que você coloca. E qual que é a função dele? Deixar o tecido que menstrua cada vez mais fino. Se o tecido é fino, o espermatozoide também não consegue subir, porque ele só consegue subir 2 dias, 2, 3 dias, que é o período em que o endométrio fica trilaminar, né? Faz que eu sempre brinco com as pacientes, falo assim, ó, tem uma estrada de subida e uma de descida, onde o muco favorece a ascensão. Se eu tenho cobre, ou se eu tenho um DIU de endoceptivo com hormônio, nesses dois cenários, não tem como você engordar. O Mirena, que é o nome comercial, porque só tem o Mirena e o Cailina, então não é antiético falar o nome, o que acontece? Ele tem o hormônio, a quantidade de hormônio que ele libera é muito pequena para engordar, né? A maior causa de engordar é disglicemia. Então, toda vez que eu como algo que libera grandes picos de insulina, eu engordo, né? Tem até um colega nosso muito famoso nesse sentido, o William Komatsu, lá da Escola Paulista, que ele faz todos esses estudos de glicose, desglicemia, e se você consegue manter a glicemia do paciente adequada, a chance dele engordar é menor. Então só tem um jeito de engordar, gente, comendo. Mas você está de parabéns, né? Porque realmente a forma como você está falando deixa muito simples, né? Uma coisa que eu acho que é complexo no meu ponto de vista, porque como você mesmo disse, a mulher tem uma complexidade maior que o homem. Cortando um pouquinho esse segmento aqui que nós temos aqui, até uma curiosidade. Eu vi que você trabalha muito na internet, levando informações, né? Há quanto tempo você faz isso? Porque acho que você ajuda muito, né? Eu não sei se o que veio antes em você, se veio a facilidade de falar ou você foi aprendendo com o tempo. Desculpa. Acho que as duas coisas, né? Eu fui preceptora na residência, então eu tinha que dar muita aula para os residentes, aí já ajuda bastante. E continua com a preceptoria dando Agora eu aula? faço o acompanhamento da pós-graduação lá na faculdade. Então, o que que acontece? E eu tenho uma facilidade para falar, sou uma pessoa muito extrovertida, eu sou capaz de contar toda a minha vida sem vergonha nenhuma. Eu não sou uma pessoa muito reservada. E quando eu estava no consultório, a Verônica Cassavia, que é minha paciente jornalista, falou assim: Lô, você tem que falar na internet, porque você explica muito bem. Para a paciente, eu dou uma aula para o paciente. Aí eu falava, não, gente, é muito tempo, enche o saco. Aí vem os caras que enchem o saco da gente. Não, não, não. Aí eu comecei. Então, se você olha meus vídeos no começo, eles são mais tímidos mesmo. E depois parece que fazer aquilo se torna tão natural que você já não tem tanta restrição. Então, agora eu não me preocupo, será que eu tô bonita? Será que eu tô maquiada? Será que tá torto? Você filma e põe. Então, essa naturalidade faz com que a coisa flua mais rápido. Quando você se maquia demais, produz demais, Muito. aquilo fica meio artificial para o público, né? Porque eu sou deste jeito na internet, e do mesmo jeito que eu sou no consultório. Eu nunca regulei muito bem da cacholeta. Então, eu sou assim. Porque também não adianta eu ser super séria na internet e no consultório eu não sou assim, né? Na minha vida eu não sou assim. Então, acho que você adquire isso, mas tem um pouco da personalidade também, né? Nós estamos há um ano também nessa vivência de internet, né? E estamos tentando levar essa naturalidade, né? Conversar com o nosso público com o Mas eu mais acho que você natural está muito possível, né? natural. Como- É que você é oriental, então você é mais tímido, né? Não é? Não? Não, não, sim, com certeza. Ele é oriental, mas não é tímido. Ah, não. Eu sou assim. É que não pode ter vergonha de falar, não continua aí, pode. cara. Você tem que falar e pronto.
Pessoal, isso aí foi só uma curiosidade, porque realmente a forma de falar, né, atinge muito bem, pelo menos está me atingindo bem, muito bom. É muito bom essa informação e é muito complexo, tá, gente? Parar de tomar pílula ou retirar o DIU desregula? Na verdade, quando a gente começa o anticoncepcional, você bloqueia um eixo. Então, a mulher, ela tem um ciclo menstrual. O cérebro manda um comando para o ovário, esse comando recruta o folículo, dentro de cada folículo tem um óvulo. E esse crescer, ele é regulado pelo organismo de forma maestrosa. Porque se a gente fosse cachorro e gato, a gente ia engravidar de 10, 15 filhotes. Mas a gente só quer um, porque a gente é muito complexo. Então, o mecanismo todo é assim: eu recruto, eu chamo 1, 2, 3 folículos, somente um folículo vira dominante. À medida que esse folículo cresce, dentro dele tem o óvulo. E ele vai crescendo e produzindo estradiol. O estradiol que vai para o seu osso, para o seu músculo, para o seu cérebro e que vai para dentro do tecido que menstrua para alimentar o embrião. Quando esse folículo tem 1,8, 2,4, quer dizer que o óvulo lá dentro está maduro. É assim que o pessoal da reprodução vê e faz todo o acompanhamento. Quando isso acontece, eu tenho um pico de estradiol que se mantém 2, 3 dias, aí eu ovulo. Não engravidei e menstruo. E todo mês a mulher faz esse ciclo. Sobe estradiol, mantém, ovula, produz progesterona, não engravida, menstrua. Quando eu uso o anticoncepcional, eu mudo esse estímulo, porque para fazer isso, o cérebro ele produz o hormônio em pulsos. A mulher ela gosta de pulsos, ela gosta de emoção. Pouco hormônio, mais hormônio. Pouco hormônio, mais hormônio. É esse mecanismo que mantém. Aí, quem foi estudando isso, descobriu que se eu desse o hormônio todo dia para aquela mulher, a monotonia faz com que o cérebro não ovule. Então, você não ovula e não engravida. E por que um paciente que toma anticoncepcional menstrua? Porque existe uma pausa. E na pausa, a ausência do hormônio não mantém aquele tecido que foi criado dentro do útero, ele descama. Mas aquilo não é uma menstruação. Aquilo é um sangramento causado pela ausência do alimento, que é o hormônio que vem pela boca. O DIU que você coloca, ele só faz a ação dentro do útero. O que desregula, quando você para o anticoncepcional, o DIU, o que desregula é assim: você está mais velha, não está ovulando tão bem, então você não vai menstruar tão bem. Ou você já tinha alguma coisa, tomou anticoncepcional para disfarçar essa doença, e quando você para, você volta a ser quem você é. Com as pílulas que tem hoje em dia, esses estímulos são muito baixos. Então, em 2, 3 meses, o paciente volta a ovular e fica até mais fértil do que era antes, porque o cérebro vem trabalhando assim com toda a energia que ele produz e essa coordenação fica adequada. É porque muita gente acha, desculpa, que a pílula ela é um veneno, que ela é ruim para a mulher, que a mulher para ela faz mal porque tem risco de trombose. Quando começou o anticoncepcional, as doses eram muito altas, então a incidência de trombose era alta. Depois que foram desenvolvendo, souberam que abaixo de 0,3 de etilneestradiol, a trombose era menor. Mas a trombose na população geral é um caso muito raro, que aumenta à medida que a gente envelhece. Envelhecer aumenta muito o risco de trombose. Então, quando a gente tem 80 anos, a chance da gente trombosar é 20, 30%. É muito grande. Meu marido é vascular. Então, a gente sabe disso. Mas o anticoncepcional, ele cumpre duas funções. Ele inibe a ovulação, eu não engravido, e dependendo do que eu estiver usando, eu melhoro a pele, eu melhoro a tensão pré-menstrual, porque eu não oscilo. O que mata a mulher, na verdade, assim, mata no sentido de atrapalhar, é o nosso hormônio. Vocês todo dia acordam com o testo aqui, dorme com a testo aqui, acorda com a testo aqui. A gente não. Dorme aqui, aí tá aqui, o outro dia tá aqui de novo. Então, esses picos de subida e descida de 3 hormônios, estradiol, testo, progesterona, nos dá o direito de vez em quando de enlouquecer. Então, quando sua mulher fica nervosa, quando sua mulher fica com raiva, quando ela está com TPM, isso realmente existe. Né? Essa oscilação hormonal desequilibra a mulher. E a mulher não fica em casa. A mulher agora vai trabalhar. Ela não é mulher, eu sou um homem. Eu trabalho, trago dinheiro para casa, cuido das crianças, tem que ser amante, tem que ser mãe. Então, é muita função social frente a essa grande alteração hormonal. Não dá para ser igual todo dia.
Isso aqui é uma aula de vida, né? Que antes de tudo, eu tinha que ter conversado quando eu tinha 18 anos, para entender melhor a Lá situação, atrás, né? Não brigar com a sua mulher quando ela Não, tinha pois é, não, pô, é isso. O que me não ficou muito claro, não sei se eu vou redundar em fazer uma pergunta que você já respondeu, mas assim, uma coisa que acho que vem no dia a dia dessas perguntas, como nós somos médicos, as pessoas, você é médico? Me tira essa dúvida. Por exemplo, a minha esposa toma um anticoncepcional por 15 anos, aí resolvemos ter filho. Quando ela suspender, é fácil? Volta à normalidade a função de ter filho na mulher? A primeira pergunta é: com que idade ela vai parar? Então, na parte de reprodução, os estudos que falam aonde muda a fertilidade, a gente sabe que aos 35 anos existe uma queda importante da fertilidade dessa mulher. Então a chance dela engravidar é mais baixa. Quando que é bom engravidar, né? É bom engravidar aos 20, 17 anos. Você cheira a cueca, passa embaixo do varal, você engravida. Por quê? Porque a pessoa é muito fértil. Aos 25 ainda é fértil. Até os 30 a fertilidade é bem adequada. Dos 30 aos 35 cai. Então, se eu tomo anticoncepcional, começo aos 18 e decido que vou ter um filho aos 38, a minha fertilidade já diminuiu muito. Então, o que as mulheres acham, as pessoas sempre querem culpar o outro, né? Ah, é o anticoncepcional. Não, gente, a gente envelhece. A gente não vai ter a mesma energia e não vai ter a mesma fertilidade. Se é uma menina jovem, tomou dos 20 aos 25. Aos 25 tentar engravidar é muito fácil se você não tem uma doença, né, estatisticamente. Mas engravidar é um processo difícil. A gente pode engravidar, a gente ovula, nosso óvulo dura lá 48, 72 horas. O espermatozoide, o mesmo período. Você ovula um único dia no mês. Você tem que acertar o dia, dar a sorte. Então, a chance de a gente engravidar por ciclo é em torno de 20%. É que ao final de um ano, 80% dos casais engravidaram. Ao final de 2 anos, 90%. Tem 10% que, mesmo que tenha 20 anos, não vai engravidar, porque existe o fator da infertilidade populacional. Então, as pessoas têm que parar de culpar e começar a se planejar. Desde planejar ter um filho, planejar como vai ser a sua vida, porque esse negócio de deixar as coisas acontecerem tira a sua responsabilidade e passa para o médico, né? Ah, ninguém me falou. Eu acho que uma parte, a culpa é nossa. Então, quando minha paciente tem 30 anos, eu falo para ela já, ó, tá na hora de ver se vamos congelar, o que vamos fazer, né? Essa parte de orientação cabe ao médico, mas a decisão, juntar dinheiro e se programar é do paciente. E além dessa dificuldade, eu não sei, eu me recordo, isso me assustou muito, sabe, Luiz, também. Um artigo de uns anos atrás, no New England, que ele comenta muito sobre a questão do risco de você ter, eu não lembro se a idade é essa, acima de 35 anos, o aumento bastante importante do risco de ter um filho com problema genético, né? Quando você tem, quando se engravida tardiamente, né? Eu não acho que não lembro se ele chamava atenção de 30, até com 30 anos já começa a aumentar bastante, né, essa chance. Isso, qual que é a sua visão em relação a isso? Acho que em termos numéricos, o grande corte é depois de 40, muito grande depois dos 45, mas depois de 45 a chance de engravidar é muito baixa e a chance de abortar é muito grande, porque o óvulo já está senil, né? Já está inadequado para aquela procriação. Mas o que acontece hoje em dia é que a nossa vida não é tão saudável. Lembra quando a gente era criança? Vocês devem ter mais ou menos a mesma idade que eu. A gente andava na rua, a gente brincava na rua, a gente comia comida em casa, arroz, feijão, carne. Você comia, sua mãe fazia o bolo, sua mãe fazia as coisas. Então a comida era mais saudável. Hoje em dia a comida não é saudável. Começa daí. A água que a gente toma, por mais que haja reciclagem, ela tem micropartículas de plástico que vão mudando endogenamente a nossa vida. Então, o pessoal da genética lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quando eu fiz o mestrado, a gente tinha aula, eu fiquei impressionada, porque eu também não tinha essa perspectiva de quantas doenças genéticas existem conforme o ambiente que a gente vive. Então, essa vida que a gente tem, ela é muito ruim. Então, os fatores epigenéticos, né, vão fazer com que a gente viva mal. Então, alguém que mora lá na fazenda, que tem uma vida mais saudável, que dorme cedo,
essas pessoas têm uma qualidade, uma vivência e até uma fertilidade melhor do que as pessoas que estão aqui, que trabalham 12, 14 horas, não fazem exercício, comem fast food, tudo é enlatado, tudo é ensacado. Então, essa epigenética que melhoraria a nossa qualidade é pior, né? E a gente mora num país de terceiro mundo e a nossa poluição ambiental também é grande. Então, conforme o lugar é mais povoado, tem mais gente, tem mais poluição, mais o envelhecimento, a gente acaba tendo muito mais problema epigenético e alterações na reprodução das pessoas, né? Você me deixou claro, e eu queria ter assistido essa conversa com 18 anos, de que a mulher é complexa, Muito. que tem variações hormonais de pico, de descida, de pico, de descida. Existe algum algoritmo possível de orientar a mulher no seu transcorrer da vida, de que ela precisa fazer um atendimento com uma endócrino ginecologista? O que chama a atenção que, sei lá, assim, a mulher que tem esse nervosismo X, Y, tem que buscar apoio. Ou você acha que tem que medir os hormônios dela todo ano, a partir de tal idade, porque isso pode ter alteração e pode ser o aumento de peso dela, pode ser o nervosismo, espinha, enfim. Eu não sei se eu estou sendo Entendi, compreensivo. achei até interessante essa pergunta. Algoritmo, assim, que possa determinar. Por quê? Porque eu realmente acho a mulher complexa. Não, a gente é muito complexa. As mulheres são Tudo. complexas, as mulheres são complicadas, as E às vezes mulheres... até o comportamento. Será que também não posso chegar para minha esposa e falar assim: olha, você está nervosa demais. Vá no ginecologista endócrino, porque está alterada. Primeiro que eu sou Você vai demitido. apanhar, né? Não, Você vai vou dormir no apanhar. sofá um mês. Existe esse algoritmo? Algum. Acho que existem coisas importantes para a gente pontuar, né? Quando a menina começa a menstruar, o cérebro dela está aprendendo a menstruar. Então, as alterações hormonais nos primeiros 2 anos são adaptativas dessas meninas, dos 12 até os 14, 16 anos. Se depois de 16 anos eu continuo menstruando de forma muito irregular, porque a menstruação traduz a saúde da mulher. Uma mulher que menstrua entre 24 e 35 dias, ela menstrua normal. Então, ela menstrua de forma regular, saúde deve estar boa. O fluxo dela é adequado, ela usa absorventes, não tem anemia, ela não fica encharcada, sabe? Mulher tem, até isso a gente tem, né? Quando a gente menstrua muito, a gente tem anemia, e isso repercute muito na saúde da mulher. Uma mulher com anemia, até prova em contrário, menstrua demais. Você não vê homem com anemia, a menos que ele tenha alguma doença oncológica, alguma outra patologia. Então, como eu menstruo, o quanto existe de irregularidade, fala sobre a minha saúde. Depois vem os sintomas pré-menstruais. Tem gente que tem uma irritabilidade muito grande pelas oscilações hormonais. Aqui na cabeça a gente tem o ducto arqueado. Lá tem um neurônio que fica tomando conta de tudo. Esse neurônio, frente a pequenas oscilações de estrogênio, a gente pira. Então, hoje eu fiz 140 de estradiol antes de ovular. Está dentro da faixa normal se você olhar no laboratório. Mas amanhã foi para 110. Esses 30 que não são nada e dentro da faixa de normalidade, para o cérebro, é muito ruim. Então, a tensão pré-menstrual, ela tem outro sintoma que a gente tem que ver. Está muito irritada antes de menstruar? Perde o humor? Dá para perder o réu primário? Fica brigando com o marido? Quer comer muito doce? Incha demais? Então, na juventude, você olha para isso. Acne que você falou, né? Assim, olha como uma coisa é. O santo de casa não faz milagre. Eu tenho uma filha e minha filha, ela começou a dar uma engordadinha, cheia de espinha, né? Aí eu falei, não é nada, é adolescente, mãe. E depois ela continuou engordando e começou a ter a menstruação irregular. Minha filha tem uma SOMP, que chama hoje, né? Uma síndrome ovariana polimetabólica, onde ela, de 1,74 m, começou a pesar quase 90 quilos. A pele cheia de espinha e a insulina alta. Entendeu? Porque o corpo vai falando as coisas que não são normais. Normalmente o adolescente é magro. Se ele não come muito, ele é magro. Então, esses sinais a gente tem que ir vendo. A acne, um pouco de acne faz parte da oscilação, mas muita acne é ruim. Ganhar muito peso sem comer muito é ruim, tem algo errado. Ter muita fome tem algo errado.
Então, nesse sentido, essas meninas jovens têm que prestar atenção. Eu menstruo, qual é o meu intervalo, quantos absorventes, se eu tenho muita cólica, se eu tenho muita alteração de comportamento. Só que quando a gente entra na transição perimenopausal, entre 40 e 45 anos, aí que vem a desgraça. Até para o médico, hoje a gente estava dando aula, até para o médico é difícil ele entender isso. Fala assim, se a mulher menstrua, por que que ela tem calor? Se a mulher menstrua, por que que ela está irritada? Mas uma mulher de 40 a 45 anos, até que prova em contrário, mesmo que ela menstrue, se ela tiver fogacho, se ela tiver alteração de humor, se ela tiver grandes alterações do comer, é pela oscilação hormonal. Porque é aquilo que eu falei, às vezes ela faz picos de 180, no dia seguinte ela faz 140, é uma oscilação muito grande. Isso muda, isso é um atenuante muito grave. A mulher começa a ficar irritada, ela olha para o marido, começa a ter ódio do marido, ela sente o cheiro do marido, já não quer saber do marido, o sexo então nem existe mais, porque tá tudo à flor da pele. É assim, e muitas delas vão para onde? Para o psiquiatra. Começa a achar que tá louca, né? Sai de casa, pede o divórcio. Eu já passei por isso, posso contar agora, porque já faz algum tempo. Eu olhei para meu marido e falei: "Ah, não te amo mais, vou embora", saí de casa. Era tudo hormonal, né. Olha só, eu sou médica, e isso aconteceu comigo. Então, assim, eu conto essa história, não é com orgulho, mas para as pessoas mostrarem como a gente é vulnerável nisso tudo. E eu demorei para entender o que estava acontecendo, tã-tã-tã, mas era hormonal. Né, existia uma oscilação. Então, para a mulher, a transição é o pior período. Eu acho que toda mulher a partir dos 40 anos tem que ter um acompanhamento ginecológico, nem precisa ser com alguém que faz essa endócrino ou ginecoendócrino ou endocrinologista, e ficar pensando, avaliando qual é a menstruação, o fluxo, e muito mais importante que isso é o sintoma neurológico, porque a mulher enlouquece por pequenas oscilações hormonais e as pessoas não falam disso. Agora estão falando mais, porque tem uma neurocientista que escreveu o livro, mas a gente pira mesmo. E a gente faz reposição, mesmo fazendo a reposição, existe uma oscilação, a gente pira mesmo. Eu não estou defendendo as mulheres, porque isto é real. Entendi. Então você acha que a alteração na hematimetria, a alteração sanguínea na mulher, uma das primeiras causas seria a alteração hormonal? Mulher com anemia, até prova em contrário, tá sangrando demais. Ferritina baixa pode bloquear a menstruação. O pessoal da Europa, eles têm até no EMAS, né, na sociedade de menopausa e perimenopausa, tem uma aula só de sangramento uterino anormal, porque como a mulher menstrua muito, ela não percebe que aquilo é muito, ela sempre menstruou muito. Só que ao longo do tempo não dá tempo da medula refazer. Então, mulher que tem HB baixo com ferritina baixa, até prova em contrário, bloqueia a menstruação, manda para o hemato, colega da hemato ajuda muito nisso, e isso melhora. É a maior causa de anemia. Eu sempre aviso todo mundo, porque as pessoas esquecem. Aí começam a investigar um monte de coisa e não bloqueiam a menstruação. Se bloqueia e manda para o hemato. É mais fácil do que ficar esperando, porque hemato é uma especialidade difícil de se conseguir. No mercado tá. Eu não estou fazendo muita clínica, mas realmente a gente depara muito com anemias, né? E quando para no hematologista, a gente pega anemias até meio intratáveis até. E realmente você tem toda a razão. A menstruação é uma causa É a maior causa, importante. né? Falando em hormônios femininos, do estrogênio e a progesterona, né? O que é importante entender sobre o equilíbrio hormonal ao longo da vida? Pode ser mais específico? Eu vou falar do meu ponto de vista, É. porque às vezes não é o que você quer me perguntar, por isso que eu falei. O estradiol é o grande mestre da mulher. O homem também produz estradiol numa quantidade menor, assim como o homem produz testo, a mulher produz testo numa quantidade menor. Toda a vida e a qualidade de vida e tudo aquilo que faz a gente ser mulher e não pessoas que gestam, como dizem por aí, é a capacidade de produzir o estradiol. E essa capacidade da mulher vem do ovário. Quase todo o nosso estradiol vem do ovário.
Então, as mulheres que têm o ovário vão produzir estradiol, o estradiol que vai dar a massa muscular para essa mulher, que vão manter a insulina ativa, porque a insulina tem receptores para estrogênio. Por isso que quando a gente envelhece, na perimenopausa e menopausa, quase 70% das mulheres têm alterações glicêmicas, porque a insulina tem um receptor de estradiol. Na ausência do estradiol, a insulina não funciona, a glicemia sobe, a, o- a quantidade de ácido graxo aumenta e vem tudo para a barriga. Então, se você vai olhando a mulher ao longo da vida, ela vai ficando com a perna fina e a barriga maior se ela não faz reposição. Isso é uma translocação por conta dessa falta do estrogênio. É o estrogênio que faz o osso. O pico de massa óssea da mulher depende do estrogênio, que é entre 20 e 25 anos. Se essa mulher não menstrua, é anoréxica, se essa mulher não toma sol, se essa mulher, por algum motivo, fez quimioterapia, tirou os ovários, ela terá menos massa óssea. Se ela faz muito exercício, ela inibe o eixo, ela não menstrua, não ovula, não vai ter osso suficiente. A massa magra depende disso. O nosso bem-estar mental precisa de estrogênio, o cérebro pega a testo transforma em estrogênio, pega estrogênio, então você precisa de estrogênio, por isso que quando ele cai a gente fica deprimida. Então, o estrogênio é a base de tudo. A progesterona, ela cumpre na nossa vida 14 dias no mês para ovular e engravidar. O resto da progesterona que a gente precisa vem da adrenal. Então, tecnicamente, eu não tenho que ficar repondo progesterona para todo mundo. Isso é uma briga muito grande hoje em dia. Eu reponho progesterona para quem tem útero e menstrua, porque o resto vai vir da adrenal. A produção que a gente precisa vem da adrenal que vai para o cérebro, porque o cérebro precisa de progesterona, é por isso que as pessoas falam. Então, à medida que você envelhece, você tem uma perda de hormônio. Quando você vai se formando, você vai tendo picos de hormônio que formam toda a base do seu corpo. Isso se mantém e, na ausência, a reposição tem o papel de melhorar a qualidade de vida da mulher. Então, muita gente fala assim: ai, reposição é bom para diminuir risco cardíaco, reposição é bom para não perder osso. É, mas a base toda é dar uma qualidade de vida para essas mulheres. Eu fico imaginando como era antigamente, quando as mulheres entravam na menopausa, nem sabia o que é isso, elas passavam por essas alterações comportamentais todas, eram chamadas de histéricas, ficavam na psiquiatria e o tratamento estava ali, era dar um pouquinho de hormônio, você devolvia a dignidade para aquela mulher. Você falou de 2 hormônios, até entrando aqui um pouquinho, Luiz, de estrógeno e progesterona. Há algum outro hormônio, vamos dizer assim, de atuação feminina? Tem a Não. testosterona. Isso. Então, Vendo outros hormônios, que eu acho que é tão importante, porque isso aí até pode ser usado exogenamente, né, para tratar algumas coisas. Depois até podemos abordar isso, se há algum risco, né, que eu vejo mulheres usando testosterona e outras reposições hormonais. Mas se pudesse abordar outros hormônios, porque estrógeno e progesterona é como se fosse uma base, né, uma... é que dá produção ovariana. Aí o ovário produz também testo. A parte externa, a teca do ovário, produz testosterona. Essa testosterona produzida fora do ovário entra, aromatiza e vira estradiol. Então, a testosterona faz parte da produção ovariana, representa 25%. Os outros 25% da testo vem da adrenal e 50% vem da gordura. A gordura produz pré-hormônios que vão se transformando em testosterona. Então, todo ser humano vai ter estradiol e testo. A progesterona, todo mundo vai ter, que vem da adrenal, homens e mulheres, e a gente vai ter um pouco mais de progesterona ciclicamente produzida do ovário. E aí existem muitos hormônios que fazem parte da vida da mulher, mas que fazem parte do homem também, né? GH, todos os outros hormônios do crescimento vão estar lá. Mas as falhas que eles levam são muito pequenas, então eles não causam grandes impactos, a não ser em patologias, né? Os prolactinomas, os produtores de GH que dão aumento das mãos, aumento da face. Por isso que a gente acha que fala só nesses 3, porque os outros estando alterados, eles levam a outras doenças que podem estar nos 2 sexos. E eles não oscilam, porque o que faz o diferencial
para a mulher é que é a oscilação hormonal, é a subida, descida. Eu não sei se vocês já viram como é um gráfico de mulher, sobe um, sobe o outro, aí desce o outro. verdade. Tá? Então, você tem 3 hormônios que vão se completando. E dosar hormônio é muito difícil, porque na maioria do tempo, como a escala laboratorial é muito grande, você não sabe onde você está só olhando o exame. Você sabe onde você está ouvindo a menstruação da mulher. Eu colhi tal dia, então você sabe como ela está. Por isso que colher exame de sangue só é importante em alguns assuntos. O médico tem que perder muito tempo perguntando do ciclo menstrual dessa mulher. É ali que está. E depois, para a parte psiquiátrica dela, do sono, do humor, da irritabilidade, do apetite e do intestino, né? Que quando eu me formei, o intestino era só para fazer cocô. Agora, o intestino tem uma função muito grande que aí a gente foi entendendo. Então, quando começou esse negócio de probiótico, eu falei, ai, gente, que bobagem, né? Aí os estudos vão se consolidando, aí você vai falando assim, putz, o intestino realmente é importante, né, para a vida da pessoa. Então, acho que é por isso que a gente só fala desses 3 hormônios. Do ponto de vista, licença, do ponto de vista geral, como é que eu vou questionar isso? Porque é um tema difícil, né? Então, às vezes, para quem pergunta também é complicado sintetizar. Mas a minha questão é muito da sua prática médica, porque se a mulher tem variações hormonais brutais, como você disse, também vejo a necessidade de reposição hormonal da mesma forma brutal, que a mulher procura reposição hormonal, por diversos motivos, né? Você tem como sintetizar em relação a riscos, vamos dizer assim, de reposição hormonal, de como chamar a atenção de que reposição X causa trombose, reposição Y causa câncer, reposição Z pode causar envelhecimento precoce ou não? Existe alguma uma amplitude que possa dirimir dúvidas em relação à reposição hormonal e riscos? Quando eu me formei, um pouco antes de eu me formar, o WHI estava sendo feito. E eu venho de uma época que a gente tinha uma quantidade muito grande de hormônio, porque acreditava-se realmente que o hormônio era a vida e era capaz de manter essas mulheres jovens. Então, tinha assim, eu não estou brincando, tinha um monte de reposição. Tinha até a reposição em pellet, que chamava Rizelli, que agora, né, surge esse fuzuê todo, e a gente dava hormônio para todo mundo. Quando saiu o WHI, que era esse estudo, que era patrocinado por uma indústria farmacêutica, e essa indústria farmacêutica investiu 80 milhões, porque ela tinha certeza que ia provar que se você desse hormônio, as pessoas morreriam menos, infartariam menos e seriam sempre jovens. E eles cometeram um erro crasso de pegar pacientes com idades muito grandes. Então, eles pegaram pacientes de 50 a 80 anos e deram hormônio. E naquela época só tinha hormônio vioral, que vinha da urina da égua, que era o estrogênio conjugado, equino, chamava Premarin. E você associava uma progesterona, que era medroxiprogesterona, numa dose mais alta. Quando eu uso algo vioral, o estradiol, etinil estradiol ou estrogênio conjugado, a primeira passagem pelo fígado ativa todos os fatores de coagulação que você sabe melhor que eu. Então, eu fico no estado de hipercoagulabilidade. Se eu sou jovem, menino, posso tomar qualquer coisa que não vai acontecer nada. À medida que eu vou envelhecendo, essa ativação da coagulação, junta com o seu risco de trombose, que a gente falou antes. O que aconteceu? Uma parte daquelas pacientes começou a ter AVC. AVC é infarto. Só que americano, ele tem uma grande qualidade, eles são muito estudiosos. Então, eles foram para a estatística, e estatística ajuda. O que eles fizeram? Separaram em faixa. O que eles viram? Que aquelas pacientes que tinham menos de 10 anos de menopausa, da última menstruação, eram as pacientes que não tinham tido nada. Mas também você pega um corpo de uma mulher que tem 70, 80 anos e faz mais de 20 anos que ela não via um hormônio na frente, quando você dava o hormônio, elas tinham AVC e infarto. Por quê? Porque também essas mulheres já não tinham uma saúde cardiovascular adequada. A artéria tinha uma placa, quando eu tomava o estrogênio,
eu fazia neoangiogênese, então eu fazia os vasos, porque o estrogênio tem esse poder. No que eu fazia os vasos, essa placa soltava para a cabeça AVC, para o infarto, para o coração infarto. E aí os estudos aí parou-se o estudo, só que as mulheres continuaram sendo observadas. E isso deu uma gama de conhecimento muito grande. Investiu-se muito dinheiro, e o americano é um cara organizado, a leitura ao longo do tempo foi ficando mais clara. Então, mesmo aquilo sendo inadequado do ponto de vista metodológico, é o aprendizado que se tinha na época, né? Todo mundo critica e fala assim, mas gente, não tinha outra coisa. Quando você usa gel hoje em dia, você minimiza muito esses riscos. Mas isso não quer dizer que fazer a reposição via oral é contraindicado. Porque a reposição via oral, se eu só tiver isso no posto para dar para o paciente, melhorar a qualidade de vida, o risco em números absolutos é muito baixo. Porque as pessoas sempre falam em valor relativo, né? Aumenta 20, 30%. Mas quanto é 20, 30%? É 20, 30% da linha de base. Então, se eu tenho uma trombose de 1 para 1.000 pacientes, eu vou passar para menos de 2 pacientes a cada 1.000. Então, eu preciso saber isso. E isso acontece com o câncer de mama, né? Então, aumenta o risco de câncer de mama. Aumenta mesmo. Só que aumenta 2 pacientes da linha de base. Se eram de 6 a 8, vão de 8 a 10. Só que tem uma coisa que a gente tem que falar. Quanto mais tempo de reposição, maior o risco de tumor, mas provavelmente muito mais porque eu envelheci. Porque ao longo do tempo, quanto mais velha eu fico, maior a chance de eu ter câncer de mama, né? Se eu tenho um parente com câncer de mama, eu aumento em 5% o meu risco. Se eu tenho 2, mais 10%. Então, hoje em dia, a gente usa o gel não tem esse efeito trombogênico de escala, fica igual, só que envelhecer dá trombose. O adesivo faz esse viés, e o via oral tem o lugar dele também. A gente não pode ser tão discriminatório, porque tem gente que só vai ter acesso via oral, e na Europa, o estado da reposição, via oral. Você quer transdérmico? Você paga, né, em alguns países. Então, eles fazem estudos populacionais. Então, para eles fazerem essa escolha, eles sabem que o risco não é tão grande. Então, aqui no Brasil é tudo muito drama, muita coisa. Câncer de mama não vem com hormônio. O câncer de mama, eu tenho que ter a predisposição genética, os meus hábitos de vida, que são mais importantes, e o estradiol, ele pode semear um terreno favorável, mas ele não causa aquilo que eu não tenho a predisposição. A obesidade dá muito mais câncer de mama do que a reposição, né? E as pessoas não se importam em ficar acima do peso. Agora que tem Mounjaro, todo mundo emagrece, né? É mais fácil. Mas essa preocupação antes não existia. Então, hoje em dia, a gente entende tudo isso. E hoje em dia tem uma coisa muito interessante que tem painel genético. Então, às vezes, você tem pacientes que têm marcadores genéticos para câncer de mama, são pacientes que você vai fazer uma reposição com um controle maior daquela mama, né? Você tem pesquisas familiares, então você já faz adenomasté, tira a glândula e tira o ovário, você diminui o risco. Então, esses planejamentos ao longo dessas décadas têm melhorado muito para a mulher. Na internet, né, tem muita informação sobre testosterona, menopausa e tal. Como que o paciente pode diferenciar a informação falsa da verdadeira? Eu acho que é difícil. Porque Difícil. tem gente que fala na internet que até quando eu ouço, eu falo assim, nossa senhora, será que isso é verdade? Porque a pessoa fala com um negócio, aí mostra um trabalho, né? O médico faz muito isso, mostra um trabalho. E se você ouvir e ler o trabalho, o título do trabalho, você fala, putz, o cara tem razão. Para o médico, cabe pegar aquele trabalho, ler o trabalho, e você nunca começa a ler o trabalho pela introdução, você tem que ir no método. E isso é um treino, né? Ler trabalho é um treino para você ver. Você sempre tem que ler um trabalho de forma crítica, você não pode acreditar, porque senão vira namoro e não leitura de trabalho. Essa é a obrigação nossa como médico. E outra coisa, a gente como médico, a gente tem que entender que as coisas mudam. Ao longo do tempo, o que era verdade vai mudando, porque nem tudo que na teoria e na fisiologia parece adequado, quando você traz para o populacional, não é verdade. Então, isso a gente tem que tomar cuidado.
E os pacientes têm que parar de ser deslumbrados, né, as pessoas têm que parar de ser deslumbradas, porque muitas vezes falam assim: "Ai, tem 5 milhões de seguidores, então é bom". Não, às vezes eu sempre falo, né, as pessoas mais sérias são as que têm menos seguidores. Isso fala contra mim agora, mas eu tenho muito tempo de internet, eu fui crescendo, ao longo desses anos todos. Mas você vê, o número de seguidores não diz o quanto você sabe. E muitas pessoas se intitulam de forma a falar: "Sou endócrino, sou isso, sou especialista". Isso também não é bom. E o Conselho Regional de Medicina e o Conselho Federal, eles pecam num negócio, eles só vão investigar quando tem uma denúncia. E muitas vezes a denúncia, ela não é fundada no conhecimento, é porque você teve algum inimigo. Então as pessoas que têm mais seguidores são as pessoas mais perseguidas. E as pessoas visam essas pessoas porque elas se tornam referência. Mas o CREMESP deveria avaliar primeiro o todo daquele Instagram, ver onde está e orientar a pessoa. E não ir só atrás de acusação, porque aí parece aquelas mães que não sabem educar filho, sabe? Isso é muito ruim. E as pessoas deveriam ser mais responsáveis. Isso deveria ser igual aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser, e se alguém te processar, problema seu. O conselho não fica se metendo tanto. Isso dá uma liberdade, mas a certeza de que você poderá ser punido é que faz a pessoa temer. E lá é assim. Se você é punido, você é punido. Não é igual aqui, não, que você pode ir enrolando a justiça. Então, o que falta aqui é uma punição adequada, uma vigilância adequada e uma liberdade adequada. Então, as pessoas ficam muito em cima. Então, vocês, por exemplo, que são super sérios, daqui 5 anos, talvez você tenha lá 1 milhão de seguidores, vem alguém que não gosta de você, vai te denunciar por um corte do que você falou, não pegou o todo. O CREMESP não quer saber do todo, ele só olha aquele corte. Sim. E te chama pelo corte. A obrigação dele seria investigar primeiro para depois te chamar. E primeiro você tem que se justificar. Então você fica judicializando, você dá margem à perseguição. Isso eu acho muito ruim. Eu sempre falo isso porque eu não tenho viés com ninguém, não devo nada a ninguém, então eu realmente acho que a gente tem que ser assim. E quanto mais pessoas sérias como vocês, ou até como eu, que a gente assumir essa fala, a gente deixa menos espaço para as outras pessoas falarem bobagem. Com a experiência, assim, do dia a dia também de consultório, muita gente deve trazer a seguinte indagação, né, eu estou usando fitoterápico, estou usando algum hormônio XYZ, ou bioidêntico ou talvez até sintetizado de forma estranha, vamos dizer assim, que tem marca para tudo quanto é lado, né. Pra você ter uma ideia, essas canetinhas vêm do Paraguai, do Uruguai, vêm similares. Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Alguma coisa contra ou realmente defender? Olha, existem alguns fitoterápicos que Que acabam funcionam, funcionando. funcionam, isso é O verdade. contrário também é verdadeiro, Sim. né? Também não vou escrachar toda coisa que não é daquela farmacêutica, né, tradicional. O que você tem a dizer aí nesse. Não, é que tudo vem de planta, né. A progesterona que a gente usa na indústria farmacêutica, ela começou sendo extraída da mandioca, né. Então a planta é o princípio. Os fitoterápicos da indústria farmacêutica, alguns funcionam muito. A semicifuga, a racemose, esses extratos, não pode falar planta, esses extratos, eles funcionam, né. Eh e às vezes eles são uma alavanca muito importante para aquela paciente que não pode tomar hormônio, ou aquela paciente que já está com hormônio na dose máxima e eu não vou dar mais hormônio, eu posso associar um fitoterápico, né. Esse conhecimento é muito importante. Então no consultório, às vezes, você trata o paciente, ela fala assim: "Nossa, ainda estou com calor". Eu não vou dar mais hormônio, que o princípio da reposição é a menor dose possível. Eu não posso ficar subindo, subindo, não adianta eu olhar no exame de sangue: "Ah, não subiu". Você faz um fitoterápico, usa 3, 4 meses, o paciente estabiliza, porque é cerebral aquilo. E alguns fitoterápicos têm a capacidade de agir na parte da serotonina sem levar à queda da libido, por exemplo. A gente lá no ambulatório começou a usar muito isso, porque acaba facilitando o nosso tratamento. E eu sou muito
tudo aquilo que tem na indústria farmacêutica, eu prescrevo. Eu só prescrevo o que tem na indústria farmacêutica. Eu só mando fazer o que não tem. A testosterona tem um fator limitante que tem que ser mandado a fazer. Mas isso é bom, porque você consegue fazer doses pequenas de testosterona para as mulheres, que elas possam usar todo dia e ter uma resposta boa. Na Europa, o que que acontece? Se o médico quer prescrever testosterona, ele tem que pegar uma testo masculina, um sachê, mandar o paciente pegar 1/10 daquilo e passar. Não tem controle, é muito pior. Então, nesse sentido, a gente manda fazer o que não tem. O que eu sou contra, e sempre falo isso de forma aberta, são as pessoas que prescrevem o estradiol, o estrogênio, a progesterona e para o paciente manipulado. Primeiro, tudo junto. Não pode, porque uma substância atrapalha a absorção da outra. Segundo, porque você faz o paciente depender de você ir à consulta toda hora. O grande objetivo do médico é dar ao paciente a liberdade de ir se tratando sozinho. Ele compra seu remédio, vem uma vez por ano, mas fazer o paciente vir a cada 2, 3 meses para pegar uma receita de hormônio que vende na farmácia sem receita é muita maldade. Então, eu falo sempre isso. Eu prefiro cobrar uma consulta cara, a pessoa vem e eu dou o meu melhor, do que cobrar muito barato e precisar de um volume muito grande para gerar a renda, né? Só que hoje em dia tem muito médico, então tem cada coisa esdrúxula acontecendo. Então, assim, se você vai usar hormônios, tem que usar o que tem na indústria farmacêutica. Testosterona não tem, então você use manipulado de preferência. Não compre uma porção masculina para tentar usar em casa, porque aí pode dar errado, porque vocês usam quanto? 50 miligramas de testo. Quanto uma mulher precisa? 2, 3. Então, assim, não dá para pegar um sachê de 50, quebrar e medir. É muito ruim, né? Legal. Fala um pouco aí do chip da beleza. Olha, você fala chip, eu já vou te bater. Eu luto jiu-jitsu, hein? Luto mal, mas eu luto. Eu já sabia disso. O que que acontece? Hoje na aula a gente estava falando disso, né? Quando começou a reposição hormonal, não tinha hormônio, não tinha indústria farmacêutica, 1930, 39. Já intuitivamente se sabia que o hormônio fazia bem. Então, os primeiros pesquisadores, os pioneiros, pegavam os animais, tiravam as glândulas, maceravam e colocavam embaixo da pele. Depois eles descobriram que eles conseguiam cristalizar isso, fazer um comprimido daquele hormônio e pôr embaixo da pele. Os pellets vêm antes de tudo. E começaram os pellets. Então, os estudos são desfavoráveis porque naquela época escrever no jornal era muito mais fácil. Não tinha metodologia, não tinha estudo randomizado, controlado, não tinha toda essa parte de pesquisa desenvolvida. Então, começaram os pellets de estradiol, testosterona e progesterona. Depois, 1978, 79, começaram a procurar alternativas para isso, que são os silásticos, que são implantes onde eu tenho um canudo de silicone, onde eu coloco a medicação. Então, o pellet é o hormônio comprimido dentro da pele. O silástico é um canudo de silicone com o hormônio dentro, embaixo da pele. Qual a diferença? O pellet libera o hormônio num pico maior, que se mantém um pouco estável e depois cai. O silástico, ele faz um pico menor, porque o que está dentro do tubo sai por osmose, por concentração. E a partir do 15º, 30 dias, existe uma liberação constante. Qual é o problema do silástico? Tem que tirar. Quem faz silástico tem que saber pôr, tem que saber tirar. Não adianta só pôr na pessoa, porque a pessoa não é depósito de canudinho. E o pellet é muito mais fácil. E nesse cenário, muito médico começou a fazer curso para fazer reposição e começou com um discurso assim, nossa, o chip da beleza, você é bom para massa magra, você vai usar o hormônio, vai ganhar músculo, vai se sentir melhor, É lógico, você pega uma mulher na menopausa, se você der hormônio, seja ele em gel, via oral, adesivo ou o pellet, ela vai melhorar. Tá? Só que muitas vezes, quando você fala com o paciente, vocês são médicos, vocês sabem, se você fala muito, o efeito placebo, essa indução cerebral, existe. A fé cura, né? Isso é uma verdade absoluta.
Então, começaram a vender. Então, essas pessoas fazem o quê? Fazem um curso lá de 2 dias para manejar um negócio que, por exemplo, eu faço isso há 20 anos. Então, hoje em dia, eu sempre brinco, se alguém me contratar para falar mal de implante, eu fico rica. Me dá 10 milhões que eu consigo matar, porque eu sei onde pode dar errado. Mas isso requer muito tempo de ação. Então, as pessoas deviam ser menos iludidas, menos, como é que chama? Entusiasmadas, de entender que, assim, o implante é um processo de evolução, tanto do conhecimento do médico, para poder ser utilizado. O quanto o médico cobra, isso não me interessa, cada um cobra o que quer, porque o grande argumento da sociedade é o médico compra por 200 e vende por 5.000. Cada um vende quanto quer, compra quem quer. O que está errado? A ilusão. A ilusão está errada. Você fala para o paciente, ó, você vai usar o pellet, é melhor que o transdérmico. Não é. 70% do meu movimento não é implante. É a reposição convencional. O implante eu deixo para aquela paciente que não responde ao gel, não responde ao adesivo, ou é como eu, esquece de usar. Eu uso o implante só porque eu esqueço de usar. Eu sou péssima para ser paciente. Mas é disso que vivem. Então, e aí a pessoa assiste uma aula, aí vem aquele cara que dá aquela aula fantástica, toda pirotécnica, te mostra um trabalho, ai, funciona, serve para isso, ou usa fisiologia, e o médico acaba acreditando que o implante é melhor. E além de ser melhor, vira uma forma de ganhar dinheiro. Só que em vez de pensar na formação dele, de crescer lentamente, ter o conhecimento e aprimorando esse conhecimento, melhorando o atendimento, porque o paciente que está lá, ele não é inocente completamente, mas ele é vulnerável. Porque o paciente tem um pouco de culpa, né? O paciente fala assim, ai, estou tão cansada, preciso de hormônio. Eu falo, filha, nós estamos velha. A sorte que eu sou velha também agora, né? Nós estamos velha, a gente está cansada, a gente não vai ter a mesma energia que alguém de 20 anos. Mas, na maioria das vezes, não é o hormônio que vai te melhorar. Se você já repôs, melhorou os sintomas principais, não é o hormônio que vai salvar a sua vida. E é isso que as pessoas têm que parar, de acreditar que tem milagre, ou querer o caminho fácil, ou se deixar iludir por blá blá blá. Tem gente que é boa, né? Fico sabendo assim, você vê umas clínicas que tem um piano de cauda, tem um negócio, aí tem um tapete vermelho. Gente, eu acho muito fuzuê para nada, mas não é meu estilo, né? Eu acho que é isso. A medicina, ela tem que, o paciente tem que ir atrás do conhecimento médico e não da promessa do médico. E hoje em dia é muito comum, né, essa maneira de abordar, essa abordagem, né? De achar as coisas, faça isso que melhora, usa aquilo e tal, né? E tudo virou hormônio, né? Então eu falo assim, quero ganhar. A paciente chega assim para mim, quero ganhar músculo. Aí ela é magra, longilínea. Eu falo, filha, quem nasceu para Gisele jamais será Graciane. Não tem como, né? É o biotipo. Aí elas chegam, eu quero ganhar mais músculo. A pessoa já tem lá 26 quilos de músculo. Daquele ponto para passar, ela vai ter que fazer algo errado. Aí você que tem que falar para ele, não é assim. Porque aí o médico fala assim, senão ela vai embora. Às vezes ela ir embora é um salvamento para ela e para o médico. Mas o médico tem que ter a responsabilidade de falar não. Ô Loreta, Diga. fala para mim uma coisa, assim, na sua rotina, como é que você aborda o congelamento de óvulos com os seus pacientes? Existe uma idade ideal? Como é que é? Eu sempre falo isso, né? O paciente fala assim, qual a idade ideal? Eu falo, a idade ideal é 20 anos. Você é muito fértil, mas é pobre, então não dá certo. Então, aí eu falo para elas assim, os estudos mostram que entre 30 e 35 anos, você ainda tem uma fertilidade adequada para fazer um estímulo para ter uma boa resposta. Porque qual que é o problema? Não é uma questão só de dar o remédio para recrutar folículo. Eu tenho que ter uma população folicular. Quando eu tenho 40 anos, 45, eu tenho menos de 1.000 folículos. Quando eu nasci, eu tinha 400.000. Então, é uma perda muito grande. E eles tão velhos quanto a gente. Como eu já tenho 55 anos, eu posso falar de velhice, que não tem problema nenhum. Então, eles estão mais velhos, eles não respondem. Então, entre 30 e 35 anos, a pessoa está economicamente estabelecida, já sabe se vai casar ou não e pode fazer o congelamento de óvulos. Mas as pessoas têm que ter a noção que não é só congelar o óvulo. Ter 10 óvulos congelados não me dão 10 filhos no ventre. Por isso, quanto mais cedo e quanto maior o pool folicular que eu conseguir, maior o recrutamento e o congelamento, melhor vai ser a resposta. E eu acho que
Hoje em dia, assim, merece muito crédito uma série de empresas que fazem investimento nas suas funcionárias e pagam o congelamento de óvulos, né. Eu não sei se pode ou não, mas assim, a Apple para mim é um exemplo fantástico. A Apple paga o tratamento de congelamento de óvulos para as funcionárias. Eu não sei se depende de cargo ou não, mas assim, eu admiro demais. Eu acho que essas empresas, você vê que eles não divulgam, mas isso tem que ser divulgado porque é um mérito muito grande. E a mulher tem que se programar. Hoje tem muitas, clínicas de reprodução que têm pacotes, que são coisas importantes, porque a gente vai postergando demais e às vezes você não vai conseguir engravidar e você perdeu a oportunidade. Aí é a função do médico avisar. Então, eu vejo que está solteira, aí eu fico brincando. Quer ter filho, não quer, mesmo que não queira, eu falo para elas, às vezes a gente muda de ideia. Que quando eu casei cedo até, eu casei com 28. Aí eu falei pro meu marido: "Ah, não quero ter filho não, não quero essas coisas aí não, não quero problema, tã-tã-tã". Um dia eu acordei com 35 anos e falei: "Marcelo, acho que eu quero ter filho". Aí ele falou assim: "Ah, vamos". Aí eu fui ter, o primeiro eu perdi, né, aí fui ter uma com 37 para 38, outra com 38 para 39. Mas eu dei sorte e eu tinha consciência que, se eu não engravidasse, para mim estava tudo bem. Mas tem gente que nasce com esse sonho de ser mãe, né. Então a pessoa tem que se planejar, tudo na vida é planejamento hoje em dia. E o homem também, porque o homem fica tomando teste, um monte de coisa, né, e esquece que pode ficar infértil, já que você quer fazer um negócio desse, principalmente o pessoal do bodybuilding, deveria congelar sêmen assim que vai começar um ciclo, para ter, porque para homem é mais fácil, não precisa tomar remédio, ele não precisa expor altas doses, é só ele vir aqui, fazer o serviço, entregar o potinho e você congela, não é assim que funciona? Assim. Então. Eh, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Endometriose, mioma e adenomiose. Como isso pode impactar na vida de uma mulher? Nossa, essa eu acho que a doença mais silenciosa que tem é a endometriose. Silenciosa porque a gente banaliza a cólica da mulher. Então, o meu estudo do mestrado era sobre endometriose, miomatose, não, desculpa, adenomiose e miomatose, como isso impactava no útero, né, da parte imunológica. Então, quando a gente fala de endometriose, todo mundo só pensa assim: é um tecido que menstrua, que está fora da cavidade uterina, está dentro da barriga e dá dor. Só que, existe uma parte genética, individual de cada um, de resposta onde a endometriose ela depende de hormônios, de imunidade, do tipo de vida que eu tenho, e esses 3 pilares aqui fazem a mudança da sua vida, tanto pessoal como reprodutiva, e qualidade de vida. Então tem muito trabalho hoje em dia que mostra o quê? A cólica ela é banalizada. A gente cresceu ouvindo que toda mulher tem cólica, tinha propaganda na televisão de cólica, toma um remédio, e e muitas vezes a menina é adolescente, tem cólica, você dá o remédio, não melhora e você não valoriza aquilo, né. Então, sempre que eu penso numa mulher que menstrua e tem muita cólica, que eu dou um remédio básico e a cólica não melhora, eu tenho que suspeitar de endometriose, porque a endometriose faz com que as pessoas faltem ao trabalho, faz com que a pessoa tenha dor. Aquela dor crônica, onde o tecido que menstrua está dentro da nossa barriga, ele vai infiltrando para dentro da barriga. A barriga, tem um tecido que parece um celofane, que é o peritônio, que cobre o músculo e no meio do músculo tem os nervos. Aí aquela doença que está nessa camadinha vai entrando no músculo até atingir o nervo. E isso gera uma fibrose, que é um tecido que puxa, aquilo dá dor, dor nevrálgica na mulher. Então as mulheres têm muita dor. E a gente não tem essa noção, porque a gente acha que aquela doença está só aqui em cima, que aquela doença está lá embaixo. Essas mulheres que têm adenomiose, elas sangram mais que o resto da população. Só que além de sangrar, ela tem muita cólica. Eu tenho adenomiose, eu posso falar. É uma dor insuportável. Você senta, tem dor. Levanta, tem dor. Menstrua, a dor é grande. E são coisas que você não se você não conversar com o paciente, se você não é ginecologista, muitas vezes passa desapercebido pela paciente e pelo médico. E isso faz com que um diagnóstico demore 7, 8 anos. Para quem tem um consultório muito nichado, é mais rápido, né.
você roda mais rápido nesse diagnóstico. Mas eu fico pensando no coitado do médico que fica no posto de saúde, também não tem culpa, porque ele está lá, tem 15 minutos para atender, atende rapidinho. Tem coisas que não vai valorizar. A mulher vai vir com outra queixa, que ela já acostumou a ter dor. A vida dela foi ter dor a vida inteira, o que que mudou? Essas mulheres, elas ficam desamparadas por uma doença que pode ser minimizada e não tratada só com anticoncepcional. E aí o anticoncepcional entra, por mais que as pessoas digam que não, todos os trabalhos, e aí a importância onde a teoria e a estatística devem ser vistas, e a estatística é superior à teoria, o que os dados provam que, se você usar anticoncepcional, seja coetinil estradiol, que é o que mais tem na farmácia, seja uma pílula oral de progesterona isolada, seja qualquer medicação que bloqueie o eixo, você vai ter uma melhora ou uma progressão mais lenta dessa patologia. Então, eu acho que isso é muito menosprezado. E na internet você vê um monte de bobagem. As pessoas falam assim, anticoncepcional é ruim. Não, anticoncepcional cumpre um papel. A mulher vai ter relação, tem dor, porque está tudo grudado. O pênis bate no fundo, ela tem dor. Aí você está casada, tem 25 anos, vai transar, não quer transar, começa a ter dor. Não quer transar, aí o médico já fala assim, não, é baixo desejo sexual. Não, gente, é evitação, a pessoa tem dor, né? Então, eu acho que passa desapercebido. E os miomas, eles são uma alteração que faz com que o útero não contraia direito e a paciente acaba sangrando mais. Muitos deles são assintomáticos, mas eu vou falar dos que precisam ser vistos. Então, essas doenças que a gente chama de estrogênio dependentes, muito mais do que o estrogênio, o problema é o receptor individual de cada um, porque todo mundo menstrua, todo mundo tem sangue caindo na cavidade e não é todo mundo que tem endometriose. Então, o fator individual de imunidade faz muita diferença. O tempo, evitar filhos também é uma coisa ruim, né? Você não engravidar é um fator de risco. Você menstruar e ovular muitos anos é um fator de risco. Então, essas mulheres, elas devem ser diagnosticadas, tratadas e orientadas. Hoje em dia, graças a Deus, tem uma sociedade de endometriose, tem muita pesquisa, tem muita medicação para a gente poder usar. Então, a gente tem que valorizar mais essas mulheres. Mulher é um bicho sofrido, gente. Mulher precisa de atenção. Eu sei que às vezes a gente parece meio maluca, né? Você fala, porque o homem é muito tranquilo, né? Você fala, vejo pelo meu marido. Eu reclamo, eu berro, meu marido lá. Aí eu falo, você não sabe o que é oscilar hormônio. Aí ele continua olhando para mim assim, ó. Porque ser homem é muito mais tranquilo desse ponto de vista. O sofrimento é menor, né? Então, acho que o homem tem que ser muito compreensivo com a mulher. Não estou falando só passar a mão na cabeça, mas entender. E nessa fase eu acho pior. Um bom marido ajuda muito. Tinha que ter conversado contigo antes mesmo. E, Loreto, defina para mim menopausa. Menopausa é só o fim da menstruação e o fim da gravidez? Boa pergunta, né? É. Que assim, com certeza. Assim, para todo homem, a mulher tem menopausado. Bom, terminou a chance de ser grávida e terminou a menstruação. O que acontece que para você poder entender uma doença, você tem que classificar essa doença. Então, um grupo de grandes estudiosos se juntou, olhou o ciclo de vida da mulher e conseguiu entender a menopausa. A menopausa é um dia que é o dia da minha última menstruação, o último dia que eu menstruei. Para eu chamar de menopausa, isso é retrógrado, né? Eu tenho que esperar 1 ano. Depois que passou 1 ano, você tem certeza, não menstruei, 1 ano sem menstruar, você tem certeza que dentro daquele ovário, numa paciente com a idade compatível, porque é diferente de você ter 1 ano sem menstruar numa menina de 20 anos do que numa mulher de 45 a 55 anos. Vamos falar só desse público aqui. Passou 1 ano, não menstruei, eu não engravidarei mais. Podem vir com 1 milhão de histórias da atriz que engravidou, tudo mentira. Não tem como. Eu sei que é doloroso ouvir isso às vezes, né? Porque a fantasia do milagre é muito bom, mas se esse milagre realmente existisse, ele estaria publicado. Hoje em dia, ninguém perde a oportunidade de publicar um caso raro. Então, o que acontece? Uma vez que eu fiquei 1 ano sem menstruar, a chance de ter um folículo ali é muito, muito difícil. Então, aquilo é menopausa. Então, eu sei que aquela mulher não produz nada.
a menopausa é uma data e a perimenopausa é o trajeto de 7 anos, de 5 a 7 anos, que antecede essa menopausa. É onde eu começo a ter grandes oscilações hormonais. Então, a gente vai classificar uma mulher em insuficiência ovariana prematura, que é aquela mulher que entrou na menopausa antes dos 40 anos, que é uma desgraça na vida da mulher, que a gente chama de IOP. Você imagina, você tem 30 anos e aí você descobre que seu ovário não tem aquela população de folículo que devia ter. Tem 1000 folículos igual a uma menopausada. Aquilo acaba com a mulher, tanto do ponto de vista emocional, reprodutivo, como do ponto de vista de saúde, porque se você não tratar essa mulher, ela vai morrer 10 anos antes do que morreria se entrasse na menopausa na data certa. As mulheres que têm menopausa precoce, entre 40 e 45 anos, é um pouco mais jovem, mas tá tudo bem. E a menopausa, mesmo entre 45 e 55 anos. Esse critério da menopausa, ele é muito importante para fazer um trabalho. Se eu vou fazer um trabalho, por exemplo, igual o nosso de implante, e a paciente não tem 1 ano de menopausa, ela pode ter um pool folicular que vai mudar a resposta à medicação e a interpretação da medicação vai sair errado. Por isso que para os trabalhos é importante ter 1 ano de menopausa ou ter o laboratório alterado de forma concreta. E a partir desse momento que eu lido com essa população, você vê que a história é importante, mas tratar essa mulher muitas vezes antes que ela entre na tal menopausa, ficar 1 ano, você salva a vida dela. E eu acho que era essa confusão que tinha antigamente. Todo mundo queria que a paciente esperasse 1 ano sem menstruar, morre viva, crema em vida, né? Para depois entrar com hormônio. Hoje em dia a gente sabe que isso não é mais possível frente ao conhecimento que a gente tem do dano que causa, principalmente da parte psicológica dessa mulher. Infelizmente, nós temos que encerrar, que já passamos, você falou muito, assunto bastante interessante, bastante profundidade. Já deixamos o convite aqui previamente para que você volte outra vez para a gente continuar, porque falta muita coisa para falar realmente, tá bom? Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres, suas pacientes, na verdade. Primeiro eu vou agradecer o convite, né, a oportunidade e elogiar novamente a proposta. Eu moro muito perto daqui, então estou sempre à disposição. Eu acho que a mensagem mais importante que a gente deve ter, e como mulher, depois de passar o que eu passei, é que muitas vezes a gente vai ficar, depois dos 40 anos, um pouco triste, muito irritada, a gente vai ter um sofrimento interno de onde o nosso olhar para o mundo ele é muito cinza. Porque eu sempre brinco com as pacientes. Você já viu criança? Eu falo, criança é tudo bobo, né? Tudo é alegria. A criança tem o entusiasmo da novidade, tem aquela alegria boba, né? Que fica feliz com pouco. Aí você vai envelhecendo, você vai ficando sério, você vai ficando cético. E a menopausa te deixa em luto. Então, quando você começar a ver as coisas muito cinzas, você começar a ficar muito triste, ou você não se achar como você era, e só quem passa sabe o que é, tenha certeza que provavelmente não será psiquiátrico se você tiver mais de 40 anos. Então, é muito importante essa mulher estar atenta a esse sintoma e procurar um ginecologista, um clínico geral, qualquer médico que possa te orientar, um endocrinologista, e entender que nessa fase não tem milagre. A reposição hormonal, ela é feita de pequenas doses de sabedoria. A gente entra com uma dose baixa para melhorar a qualidade de vida. E você nunca mais vai ter 30 anos, 20 anos, mas você vai ter o direito. Eu sempre brinco disso. Eu tenho o direito hoje em dia de falar o que eu quiser, porque eu tenho 55 anos, ninguém mais enche o meu saco. Essa liberdade, essa maturidade de poder enfrentar a vida é que faz a diferença do envelhecer bem, né? Muito obrigado, Loreta. Loreta Canivilo, eu estou aqui lendo Salas de Souza Moraes. Não é à toa, né, que ela tem múltiplos seguidores e número de seguidores não é qualidade. O fato é que ela conhece muito sobre o assunto de endocrinologia. E por isso, usando o nome dela e por tudo que ela falou, convido vocês a espalhar essa informação. Eu quero aumentar também o número de seguidores. Nós queremos aumentar, mas queremos também qualidade de informação que chegue a vocês, coisa realmente honesta e ética. Essa é a nossa proposta. Nós estamos em que
Eu acho que já gravamos assim inúmeros capítulos. E essa aqui, com certeza, foi uma das melhores, tá? Ixi. Eu posso garantir isso. A conversa foi boa, de alto nível, ela conseguiu resumir uma coisa, simplificar uma coisa que para mim é complexo. Queria ter 18 anos para poder ouvir tudo o que ela disse, né? Com certeza eu me daria melhor com a minha esposa. E estamos aí, eu agradeço muito a atenção, tá? Obrigado. Nós estamos com milhares de seguidores também, agradeço a cada um, tá? Um abraço a todos. Loreta, muito obrigado. Obrigada a vocês, viu? Parabéns pelo serviço à comunidade.